Muito boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência. E hoje o programa será um pouquinho diferente, ele será dividido em 4 blocos, onde eu vou falar um pouco sobre despesas, planejamento, como fazer. No outro bloco eu vou falar um pouco sobre investimentos. No outro bloco, eu vou falar com você que está endividado e quer uma orientação para mudar de vida. E vou terminar o programa falando sobre perspectivas da economia para 2024. Porque, afinal, a gente precisa saber como a economia está andando para a gente poder fazer o nosso planejamento. E antes de eu começar a falar, eu quero agradecer você de Porto Velho, Manaus, Amazonas, da Bélgica, de Berlim, Minas Gerais, da Polônia, Portugal, Carolina do Norte, os mineiros todos aqui conosco, São Bartolomeu, Confins, Ouro Preto, Capim Branco, Barbacena, Belo Horizonte, Salvador. Muito obrigada pela sua audiência. Então, eu vou começar dizendo para você, você quer se planejar? Já devia ter começado, mas vamos lá. Você precisa dividir o seu orçamento em 4 etapas. Uma delas são as despesas fixas, aluguel, condomínio, plano de saúde, essas coisas. Despesas variáveis, água, luz, telefone, escola das crianças. E por que eu digo escola das crianças no variável? Porque você pode mudar o seu filho de escola. Eu sei que isso é uma coisa tão complexa de eu falar, porque muita gente fala assim para mim, Mara, eu faço qualquer coisa, mas tirar meu filho daquela escola, não. Respeito a opinião de cada um, mas é uma coisa que pode ser alterada. Então, você tem lá despesa fixa, que são aquelas que acontecem todos os meses, faça chuva ou faça sol. Aí você tem as variáveis, que elas acontecem todos os meses, mas você pode economizar, mudar de plano, você tem alternativas para estar mexendo. E daí vem as últimas 2, que eu já vou explicar. Mas o que eu quero dizer, se a sua renda está sendo consumida na despesa fixa e na variável, algum problema tem. Ou você está vivendo a vida que você não pode, ou você precisa fazer uma renda extra. Então, se você tem uma renda de 3 mil e está gastando tudo isso na despesa fixa e variável, tem algo de errado. Por quê? Além das despesas fixas e variáveis, a gente tem as despesas extras, né? Furou o pneu do carro, quebrou a geladeira, ficou doente, precisa tomar um remédio mais caro, ou precisa fazer algum exame que você não está conseguindo no SUS, ou o seu plano de saúde também tem dificuldade em autorizar. Isso tudo é uma despesa extra. Claro que para isso você deveria ter uma reserva financeira, ou de oportunidade, ou de emergência. Cada um fala de uma forma, né? E antes disso, gente, se tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, entra no site da rádio, radionavozdelas.com.br, que eu estou ao vivo na rádio, e manda lá a sua perguntinha, tá? Parei nas despesas extras. E aí você fala assim para mim, mas de começo de ano é muito difícil, porque tem muita despesa extra. Não, não tem despesa extra. Porque o IPTU, o IPVA, a escola das crianças, o uniforme, tudo isso você sabe que acontece todos os anos. Não é extra. Então, você precisa se organizar para não fazer uma dívida no início do próximo ano para pagar essas contas que você já sabe que você tem que pagar todo ano. E aí tem o último bloco,
que são as despesas adicionais. O que são? Aquelas despesas que você só vai ter se você tiver dinheiro para pagar. Então, vamos lá. Restaurante, comprar roupa, comprar presentes. A gente, às vezes, fica muito naquela obrigação, né? Ai, eu vou no aniversário, eu preciso comprar um presente. Gente, não vai se endividar por causa de um presente, né? Claro, é gostoso presentear, mas primeiro você tem que ver a saúde financeira da sua vida. Até porque, se você não tem saúde financeira, você também não tem saúde física, emocional. É bastante complicado. Então, para resumir essa parte do nosso programa, as despesas fixas e variáveis não podem consumir a sua renda, tem que sobrar uma parte para você investir. Outra coisa, vamos dar um exemplo. Você tem uma renda de 3 mil, paga o que é o correto? Pegar uma parte e investir. O correto são 30%. Mas, Mara, 30% é muito, não dá, eu não ganho para isso. Começa guardando 10%. Pega 10%, guarda, paga as despesas fixas e variáveis. Daí, o que sobrar é que você vai gastar com restaurante, com roupa, com presentes, com outras coisas. Bom, agora, 12 horas e 7 minutos, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, e eu vou falar sobre você que está endividado e quer alguma orientação para sair do endividamento. Fica comigo, eu volto já já. @Mara Descomplica. Voltamos! E eu quero agradecer a Paula, de Ouro Preto, que fez uma pergunta aqui para a gente. Tentei negociar os meus débitos com o banco, porém eles informaram que só poderiam negociar os valores que estavam vencidos do contrato. Tentei fazer a negociação pelo Desenrola, achei muito errado. Nesse caso, o banco está correto? Olha, Paula, obrigada pela pergunta. Pergunta recorrente, tá? O banco não faz renegociação de contratos que estão em dia. Não faz. Eu até acho que ele deveria fazer, mas por que ele não faz? É uma coisa mais complexa. Existe um acordo, que é o Acordo da Basileia, que enquanto você não está vencido, você não tem certos benefícios. Então, o banco não vai fazer. Você está pagando, para que ele vai fazer, né? Então, assim, muita gente reclama de estou em dia e eu atendo clientes mentorados que falam assim, o banco falou que só vai negociar se eu deixar vencido. Então, às vezes dá vontade de falar, né? Para de pagar, porque é a única forma. E o Desenrola Brasil, também eu acho que ele junta tudo, né? Para você fazer. Aproveitando, Paula, Desenrola Brasil, para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, ele vai até 31 de março, e você pode negociar todas as dívidas, até 5 mil, até 20 mil, dependendo qual é a tua renda, e tem uma taxa de juros de até 1,99, pode ser menos, você pode fazer pelo Desenrola, e se for valores acima de 20 mil, você faz direto com a instituição financeira. Mas é isso mesmo. O banco, ele está correto, porque o dinheiro que ele emprestou é dele, ele negocia do jeito que ele quer, né? Não tem nenhum órgão, nenhum Banco Central, que vai obrigar o banco a renegociar coisas que estão em dia, tá, Paula? Infelizmente, mas é assim que funciona. Então, se você está endividado, você precisa fazer uma lista do que você deve, valor, saldo devedor, quantas parcelas faltam para pagar e, principalmente, qual é a taxa de juros desse contrato. Por quê? Muitas pessoas vão no banco e renegociam tudo de qualquer jeito, ou vão lá e pegam um contrato que tem uma parcela maior e fala assim para mim, esse aqui eu vou negociar, esse aqui eu recebi um dinheiro extra, eu vou quitar.
Mas não é essa a forma correta. A forma correta é você ver qual é o contrato com a maior taxa de juros. Então, qual é a hierarquia da solução de contratos de empréstimo? Primeiro, empréstimos que possuem garantia ou da casa própria ou do seu carro, que você não vai perder o bem, tá? Daí, você vai começar a negociar os contratos com taxa de juros mais elevada, tirar isso da frente. Você não pode ficar com um contrato, pagar um que a taxa de juros era 1,5% e continuar pagando um que a taxa de juros são 3% ao mês. Então, tem uma hierarquia, não é simplesmente ir lá e pagar. E não vai na pilha do gerente do banco de juntar tudo, fazer uma parcela só para você pagar. Por quê? Você pode estar quitando contratos com uma taxa de juros menor e contrair um empréstimo com uma taxa de juros maior. É o problema. O outro problema é você pagou um IOF na contratação. Você fazendo um outro e quitando aquele, você vai pagar um novo imposto de operação financeira. Então, precisa tomar muito cuidado quando você for renegociar dívidas. Precisa de um planejamento. Se você tem dificuldade, procure um educador financeiro, procure um mentor financeiro para você renegociar da melhor forma. Ou, se for o caso, espera vencer, ir para o vencido e depois você renegocia com o banco. Muitas vezes, essa é a única alternativa. Você não vai deixar de pagar o mercado para pagar um empréstimo. Então, precisa de ajuda, procura um especialista. Eu vou terminar esse bloco agradecendo você de Santos, Porto Ferreira, São Paulo, Minas Gerais, Andaluzia, na Espanha, Chapecó, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Muito obrigada. Espero que esteja sendo produtiva essas dicas, essas orientações para você. Agora, 12 horas e 20 minutos, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos, o programa Mara Descomplica está voltando, agora 12 horas e 27 minutos. Esse bloco eu separei para a gente falar sobre investimentos, mas eu vou responder a pergunta do Cláudio de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: tenho uma dívida no cartão de crédito que completará 5 anos agora em março. Quero pagar, porém, a minha dúvida é a seguinte: como já está próximo dos 5 anos, é mais interessante eu esperar esse prazo para ter melhores condições? Olha, Cláudio, obrigada pela pergunta, é uma dúvida também recorrente. Eu entendo que o que o banco quiser dar de desconto possivelmente já está aí. Então, se pagar agora ou março, não vai mudar muita coisa. Tire isso da frente. O importante é, 2 dicas: não faça uma proposta, espera o banco fazer. Você liga lá e fala, por exemplo, estou devendo o cartão tal. Não fala, eu vou pagar R$1.000. Espera ele falar, qual a proposta do banco? Se você tiver uma proposta do banco de 1.000, você oferece R$400. Aperta, porque neste momento, tudo que eles receberem é saudável, porque eles usam esse valor para emprestar para outro cliente, então, para eles é muito bom. Então, o banco fez uma proposta, você vai lá e joga lá embaixo o valor, tá? É isso, se tiver mais alguma dúvida, pode me chamar. Eu quero agradecer você de Porto Alegre, de Pernambuco, do Imbu, São Paulo, de Coimbra, em Portugal, Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, e Extrema, Minas Gerais. Obrigada por estar aqui conosco, ao vivo, na rádio, na Voz Delas.
E esse bloco eu separei para falar sobre investimentos. Então, como você deve tratar o seu investimento? Bom, primeiro, eu já falei lá no primeiro bloco, que você tem que reservar um dinheiro da sua renda para os investimentos. Reservou? Primeira coisa, você tem que dividir seu investimento em 3 etapas. 1, reserva de emergência, oportunidade ou financeira, é tudo a mesma coisa. Então, nessa reserva de emergência, se você é assalariado, você precisa ter 6 meses das suas despesas fixas e variáveis. Então, você vai ver lá, como eu te ensinei, o que você gasta de despesa fixa, aluguel ou prestação da casa, condomínio, tal. Despesa variável, água, luz, telefone, blá, blá. Quanto você gasta nisso? 2 mil? Então, você vai ter que ter 6 mil na reserva de emergência, com um investimento com pouco risco, baixíssimo risco, e liquidez, ou seja, para você resgatar a hora que você precisar. Você não tem que esperar o prazo. Então, você pode fazer CDBs com liquidez, você pode fazer fundos de investimentos, você pode fazer Tesouro Direto Selic. Poupança também pode, mas poupança é péssimo investimento, rende pouco e tem data de aniversário para você sacar. Então, se você puder fazer qualquer outro investimento, CDB com liquidez, Tesouro Direto Selic, fundos de investimentos, você faz que vai ter uma melhor rentabilidade. Se você for empresário, você precisa guardar em torno de 12 meses das suas despesas fixas e variáveis. Por quê? Porque o empresário está muito suscetível, né? Ontem eu participei de um programa e eu disse que o maior risco de uma pessoa é investir no seu negócio. É mais arriscado do que comprar ações de uma empresa que possui ações na Bolsa. Então, é um investimento de maior risco, então você precisa estar mais protegido. Depois, o terceiro, 1, 2, 3, uma reserva. Terceiro, planos de previdência privada. Você precisa pensar na sua aposentadoria. Planos de previdência privada, fundos imobiliários, ter o INSS, compra de ações de empresas que distribuem dividendos. Isso é muito importante para a sua aposentadoria. E aí, por último, não menos importante, o 2, que são sonhos, desejos, reformar a casa, comprar um carro, fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, seja lá o que for, fazer uma cirurgia plástica, o que for, os seus sonhos. Só que você precisa fazer isso depois que você tiver sua reserva de emergência. Pensa comigo, você pega todo o dinheiro que você tem e faz uma viagem. Aí, chega da viagem, ou por algum problema sai do emprego, ou você que é empresário perde o seu maior cliente. Como é que vai ser? Precisa ter uma reserva de emergência. Não pode lidar com a saúde financeira como se não houvesse amanhã. Você precisa ter um dinheiro guardado para uma eventualidade. Se tiver dúvida nos investimentos, eu não falei dos investimentos, o 2, né? Dos sonhos, desejos. Pode ser uma LCI, uma LCA, um CDB de maior longo prazo, porque sonhos e desejos são para a gente realizar de 2 a 5 anos. Então, você tem prazo para fazer investimentos de mais a longo prazo. É muito importante. Então, resumo, tem que dividir os investimentos em 3 partes. Reserva financeira, investimentos com pouco risco e liquidez. Exemplo, CDBs, Tesouro Direto Selic, fundos de investimentos. Terceiro, pensar na aposentadoria, planos de previdência privada, compras de ações de empresas que distribuem dividendos, que estão na Bolsa, fundos imobiliários,
INSS e continuar trabalhando, que a gente precisa pensar. E, por último, de 1 a 5 anos, sonhos e desejos. Você pode fazer LCI, LCA, fundos, algum tesouro direto IPCA ou pré-fixado, aí precisa cotar no dia. Eu estou terminando este bloco, volto já já, fica aí ouvindo nossa playlist. Se tiver dúvida, pode mandar perguntas. E o último bloco, eu vou falar sobre as perspectivas da economia para o ano de 2024. Fica com a gente, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero agradecer a Ingrid, que mandou um recado super carinhoso, que ela adora as minhas dicas e que ela já aprendeu muito e agradece. Ingrid, eu é que agradeço a sua audiência, é um prazer. Eu quero agradecer você de Jundiaí, de Lago Verde, Maranhão, Itapevi, São Paulo, Sorriso, Mato Grosso, e 2 cidades que eu amo, que se eu não morasse em São Paulo, porque eu amo São Paulo, eu moraria nessas 2, São Francisco, Califórnia, e Lisboa, Portugal, que mora no meu coração, adoro. E Brasília, Distrito Federal, obrigada por estar aqui conosco. Agora, 12 horas e 42 minutos, e eu vou terminar o nosso programa de hoje falando sobre as perspectivas da economia para 2024. Bom, a tendência é que a economia desacelere, ou seja, que o produto interno bruto, que é a soma de tudo que se fatura em produtos e serviços, de tudo que se produz, vai ter uma redução. Olha, tem gente da Bélgica também acompanhando a gente. Obrigada. E você vai ter uma redução do que foi no ano de 2023. Ou seja, as pessoas vão faturar menos, vão receber menos, vai ter uma produção menor. Isso por quê? Porque ainda existem questões fiscais para serem resolvidas no Brasil, por causa do cenário político. Esse ano é ano de eleição para a prefeitura, então isso também afeta nas decisões, e porque o agronegócio, que são aquelas pessoas que vivem da terra, vão faturar menos. Ai, o áudio sumiu, gente, voltei, sorry, desculpa. Bom, acho que eu estava falando do agronegócio, né? Que o ano de 2023 foi um ano que o agronegócio faturou muito, porque as safras foram espetaculares, e existe uma projeção para 2024 de ter uma safra menor. Será ruim? Não, mas terá uma produção menor. Isso é sobre a produção. Depois a gente vai falar sobre taxa de juros. Hoje a taxa Selic está em 11,75. Existe uma previsão para fechar o ano em 9%. É bom? É bom que cai, mas não é uma taxa de juros simpática, né? Poderia ser muito menor. Antes da pandemia, a taxa Selic estava em torno de 2%. Para chegar nesse patamar, vai demorar alguns anos. A taxa de juros não é de um dia para o outro, porque se a taxa de juros cai repentinamente, vai virando um dominó e vai trazendo sérios problemas para a economia. Então, precisa ser um passo de cada vez. Por outro lado, as pessoas que estão investindo em renda fixa estão tendo uma boa rentabilidade. Então, muitas pessoas perguntam assim para mim, Mara, eu compro um imóvel ou deixo o dinheiro investido? Neste momento, investir é uma boa alternativa. Agora, não estou dizendo que você deva morar de aluguel e deixar o dinheiro investido, tá? Muita gente fala na internet, aluga, vende a sua casa e vive de renda. Calma, devagar com andor. Você morar na sua casa te dá tranquilidade. Outra, você não sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. Então, eu sou da seguinte opinião:
uma casa para morar é bom ter. Agora, comprar casa para ficar alugando, aí tem que analisar caso a caso, tá? Inflação, ela foi esse ano, deixa eu anotar aqui na minha cola, foi 4,62 e existe uma previsão de 3,90 para este ano. É uma taxa de inflação razoável. O mundo está com a inflação muito elevada, Estados Unidos, Europa. Então, eu acho que está dentro do que pode ser saudável. Então, muito cuidado. E tudo isso que eu estou dizendo se tudo ficar do jeito que está, né? Agora, se surge uma outra guerra, ou um avião ataca um prédio, tudo isso pode mudar a economia do país, porque a gente não vive isolado, a gente vive ligado. Então, acontece uma coisa do outro lado do mundo, pode nos afetar e normalmente nos afeta. Esse foi o programa de hoje. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo, além da Ingrid. Quem ainda não me segue, eu estou no @MariaDescomplica. Lá eu tenho dicas diárias, orientações diárias sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Eu também sou palestrante. Se você estiver numa empresa em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e queira que eu faça uma palestra, só entrar em contato no meu WhatsApp, que está no link da bio, ou no meu direct. Faço mentorias para endividados, para investidores, para quem quer se organizar financeiramente. E amo o que eu faço, procuro fazer da melhor forma. Eu quero terminar agradecendo à rádio por todo o apoio que sempre me dá, por estar junto comigo e ter aberto essa porta para mim. E dizer que se você ainda não está inscrito no YouTube da rádio, vai lá, Rádio na Voz Delas, e acompanhe a nossa programação. Todos os dias tem uma colega nossa aqui ao meio-dia, alguns dias às 14, fazendo programas de excelência para colaborar com a sua vida, com a sua saúde, com tudo que você precisa para viver bem. Muito obrigada, uma excelente tarde. Semana que vem estou de volta às 12 horas. Até terça-feira. Tchau, @MariaDescomplica.